Olá, professores. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos fazer o nosso percurso formativo na área de ciências humanas. A gente vive num contexto delicado, conturbado e, mais do que nunca, a gente precisa manter a perseverança, a fé, a esperança e o equilíbrio. E também é um momento de reinvenção. Eu acredito que todo mundo teve que se reinventar e com fé e pensando num horizonte tranquilo, um pouquinho mais adiante a gente encontra força para conseguir continuar essa caminhada, que logo, logo acredito que esteja bem mais tranquila. Bom, como novidades, né, do ano passado para cá, eu venho pontuar o currículo municipal. A partir do segundo semestre de 2019, o município de Porto Feliz fez adesão ao currículo paulista. E aí, no segundo semestre, nós tivemos a formação das comissões por áreas de conhecimento, né, para análise, estudo e confecção do currículo municipal. No finalzinho do ano, nós realizamos a consulta pública e no início desse ano, em março, nós tivemos dois HTPCs, né, por área. O primeiro foi de História, o segundo de Geografia, em que a gente chamou todo mundo para trocar figurinha, entrar em contato com o material que veio do estado de São Paulo, que organizava, que dividiam as habilidades do currículo por bimestres. Então a gente teve esse momento de estudo de troca no comecinho do mês de março. Então, no início de 2020, né, a gente começou o processo de implementação do currículo municipal, que era uma grande novidade, né, que a gente estava se organizando para começar a se apropriar. E aí a gente tem aqui a estrutura do currículo. Eu peguei aqui a primeira página do currículo do sexto ano de Geografia, em que a gente tem a estrutura, né, semelhante à do currículo paulista, organizada por unidade temática, objetos de conhecimento, as habilidades e as orientações pedagógicas. Lembrando que foi nesse campo das orientações pedagógicas que as comissões, né, que os professores curriculistas confeccionaram, né, e deram sua contribuição, adaptando a realidade do município de Porto Feliz. Então, a gente fez a adesão ao currículo paulista, porém, no campo das orientações pedagógicas que estão as nossas contribuições, pensando na nossa realidade. E aqui, trazendo para vocês um elemento que é muito importante, né, do currículo e da nova estruturação que vem desde a BNCC, que é a estrutura do código alfanumérico para habilidade. Então, é uma nova linguagem que a gente começa, né, a navegar, que ela está pautada por essa combinação, em que a gente tem a indicação da etapa, né, ensino fundamental, nós temos a indicação da série, neste caso aqui é uma habilidade comum a sexto e sétimo ano, nós temos em seguida a indicação da disciplina, no caso a educação física, e a numeração da habilidade. Lembrando que no currículo paulista, algumas habilidades estão seguidas de um sinalzinho, de um asterisco, e outras ainda também possuem algo a mais, que é a sigla PFZ, com a numeração. Essa sigla extra, PFZ, corresponde às habilidades que foram criadas para o currículo do município de Porto Feliz. Para o ensino fundamental 2, em História e Geografia, nós não tivemos a criação de nenhuma habilidade no município de Porto Feliz, mas no quinto ano de Geografia foi criado. Então, se você estiver navegando, estudando o currículo de Geografia do quinto ano, você vai se deparar com PFZ em Geografia.
E então, depois desse momento em que nós nos reunimos no início de março e começamos a estudar a estrutura do currículo municipal e como que a gente organizaria por bimestres, né, essas novas habilidades, houve a pandemia de Covid-19 e então a suspensão das aulas e de todas as atividades presenciais. Então, nós nos deparamos com uma nova realidade, com um novo contexto que nos fez refletir e repensar como que as coisas caminhariam dentro desse contexto tão delicado de uma pandemia, né? Nesse momento tão delicado. Então, foi criado o Portal do Aluno. Aqui a gente tem a página da Secretaria Municipal de Educação, com a indicação, como que a gente acessa, né? Por aqui, tem o link. Essa aqui é a página inicial do Portal do Aluno, a carinha dela. E depois, escolhendo a unidade escolar e indo para as séries, né, de ensino fundamental 2, a gente estabeleceu essa rotina, né, todos os dias da semana e a distribuição das disciplinas de acordo com a carga horária. Então, história ficou na segunda-feira e na terça-feira a matéria de geografia. Nessa estruturação da rotina, né, das atividades não presenciais, a gente aqui do núcleo pedagógico criou as 2 primeiras semanas, né, e as 2 primeiras semanas das atividades, e a gente estabeleceu um padrão baseado em texto base, em seguida de exercícios referentes a esse texto base e o gabarito desses exercícios. Por que a gente pensou nessa estrutura de texto base e exercícios com gabarito? Justamente para os casos dos alunos que não tivessem acesso à internet ou um acesso parcial, que ele não conseguisse acessar o YouTube, ele conseguisse carregar uma outra plataforma, um vídeo, a escola tivesse condição de imprimir esse material e ele ter acesso. Além do portal do aluno, nós temos também o portal do professor. Você consegue acessá-lo também vindo aqui na página inicial do blog da Secretaria de Educação. É logo o primeiro link aqui. Essa aqui é a primeira página do portal do professor. Em cima você tem o menu. E aí, nas áreas de conhecimento, escolhendo a sua disciplina, no caso aqui, em História, a gente tem essa estrutura. Então, no portal do professor, vocês vão encontrar documentos, dicas e sites de apoio, como, por exemplo, o link para o currículo paulista, a versão final do currículo de História, a versão final do currículo de Geografia e demais materiais. Logo no início desse processo, né, das atividades não presenciais, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, no site da EFAP, né, dentro lá da abinha de materiais de apoio ao currículo paulista, disponibilizou uma lista do que seriam as habilidades essenciais para o primeiro bimestre. Então, você encontra um documento que ele já pautou as habilidades essenciais de todas as séries, de 6º a 9º ano, dentro de cada disciplina, mas apenas para o primeiro bimestre. Esse link a gente consegue lá pelo site da EFAP. Então, que seriam as habilidades mínimas a se desenvolver nesse momento de distanciamento, né, e da quarentena perante a pandemia. Para o segundo bimestre, nós encontramos também uma relação fornecida pelo governo do estado, né, pautada no currículo paulista, também para o segundo bimestre. No caso aqui eu coloquei como exemplo as habilidades essenciais de 6º ano
da disciplina de Geografia. Então, eles elencaram 4 disciplinas que são do currículo paulista, possuem um asterisco, a EF 06G 25, a 22, a 24 e a número 26. Porém, nós, aqui do núcleo pedagógico, fizemos uma análise e, de acordo com essas habilidades elencadas pelo governo do estado de São Paulo, nós fizemos uma outra análise e nós fornecemos as habilidades essenciais de acordo com a nossa realidade. Então, no site do professor, voltando aqui rapidinho, no portal do professor, a gente tem aqui dentro do material de apoio as habilidades essenciais para o primeiro bimestre, segundo bimestre. Aqui está aparecendo apenas no mês de junho, mas já está no ar as habilidades, já está disponível as habilidades do mês de julho também. Nós optamos dividir essas habilidades de forma mensal, primeiro a de junho, depois a de julho, justamente para ter mais calma e acompanhar o processo. E elas não estão idênticas às habilidades elencadas pelo currículo paulista no material do EFAP, justamente porque a gente fez essa peneira, essa análise para ver quais seriam viáveis para a nossa realidade no município. E aí eu coloco como exemplo a habilidade que o estado de São Paulo colocou, elencando a primeira aqui, a G25 asterisco, que coloca a utilização de produtos de sensoriamento remoto, de você usar a tecnologia GPS, SIG e outros, e materiais e mapas digitais. Então, pensando na nossa realidade, ela não se aplicaria, porque a gente sabe, né, perante o nosso levantamento, que nem todos os alunos têm acesso à internet ou a softwares, aplicativos. Então, essa habilidade não vai ser trabalhada nesse momento, ela será trabalhada posteriormente, mas nesse momento de distanciamento, de atividade não presencial, ela não caberia aqui à nossa realidade. Então, por isso que nós fizemos uma outra indicação, uma outra lista de habilidades essenciais, pensando no nosso contexto aqui municipal. Aqui nós temos de história, as habilidades do mês de julho, e nós temos também no portal do professor um material disponível que é o material do curso de Geologia, da formação de Geologia realizada em dezembro do ano passado pela professora Samara. Então, nem todos os professores estavam na rede, a maioria estava, mas nem todos os professores tiveram oportunidade de ter essa segunda formação de Geologia, que foi muito interessante, voltada aos aspectos geológicos do município de Porto Feliz, foi bem específica, resultado do trabalho de conclusão de curso dos orientandos da professora Samara. Então, nós tivemos uma oportunidade ímpar de entrar em contato com a pesquisa recém-concluída dos orientandos. Então, esse material está disponível no site, é um material em PDF que ela utilizou na apresentação e está para pesquisa, para a gente utilizar em sala de aula, está à disposição da rede. Eu tenho também uma dica para passar para vocês, que eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já utilizaram, que é um recurso muito legal do site da Editora Moderna. Na Editora Moderna, no site da Editora Moderna, aqui embaixo, onde a setinha está mostrando, você tem recursos gratuitos para os professores. Clicando nesses recursos gratuitos, vindo depois aqui no Ensino Fundamental 2, abre uma outra página que tem uma série de materiais, uma série de recursos, com plano de aula, como materiais formativos, e nós temos um banco de questões aqui embaixo no item avaliação. Para ter acesso, você precisa fazer um cadastro simples, né? Cadastrando um e-mail, uma senha, confirmando, e aí você loga. Você tem acesso a um recurso chamado Superprova. A Superprova, ela permite você elaborar uma lista de questões, criar uma avaliação.
Então, é um recurso bem legal e ele é gratuito. Cadastrando e abrindo, você vai ter esse menuzinho aqui em que você pode escolher como que você vai estruturar o seu banco de questões, como que você vai estruturar a sua lista de exercícios, se você vai fazer a sua busca por assunto ou unidade temática ou por habilidades da BNCC. Então, eu fiz uma demonstração aqui para vocês, optando pela segunda opção das habilidades da BNCC. Já que a gente está conversando, né, de currículo e de habilidades, ele dá essa opção. Lembra do código alfanumérico que a gente estava comentando agora há pouco? Então, você pode fazer a busca. Você está montando uma aula, está montando umas atividades e quer já montar uma lista de exercícios, já quer aplicar dentro daquela habilidade, dialogando com aquela habilidade, você faz a busca aqui, você digita, ele dá a explicação, né, do código alfanumérico, EF06 para sexto ano, F07, HI, História, ou G, Geografia. Coloca a habilidade aqui, ele faz a busca por habilidade, ele filtra por habilidade. Detalhe, que ele vai filtrar pela habilidade da BNCC. Ele não vai puxar pelo currículo paulista. Mas pegando a BNCC, que é a base, que é a primeira, a gente consegue depois adaptando, se for o caso, ou aproveitando a habilidade da BNCC. Então, você seleciona, você coloca a habilidade, daí você seleciona. No caso aqui, eu fiz a busca, ela já ficou logada aqui. Aí você aperta lá a opção filtrar, e aí ele abre uma lista dos exercícios que competem àquela habilidade, que vão trabalhar aquela habilidade. E aqui nesse menuzinho lateral, do lado esquerdo, aparece a tipologia das questões. Então, dentro daquela única habilidade que eu fiz a busca, que era uma habilidade de história do sexto ano, a gente tem opção de questão dissertativa, de múltipla escolha ou mesmo de verdadeiro ou falso. Então, também você pode fazer um filtro. Ah, eu só quero de múltipla escolha. Então, você escolhe aqui, ele vai te abrir aquelas questões referentes àquela habilidade específica apenas de múltipla escolha. Então, assim, é um recurso bem bacana e gratuito que a gente pode aproveitar. Outra novidade que eu tenho para passar para vocês é o material São Paulo Faz Escola. Acabou de chegar o material São Paulo Faz Escola, Caderno do Aluno, volume 2, e essa semana ele está sendo distribuído nas escolas. Então, a gente vai ter um material, a gente vai ter mais uma opção de trabalho, bem legal. E queria pedir, por gentileza, para vocês, finalizando aqui o vídeo, vocês vão acessar aqui embaixo o link para um formulário do Google Forms. Esse formulário vai servir para a gente também como uma lista de presença para esse HTPC, e a opinião de vocês é muito importante. Queria pedir essa gentileza de vocês não deixarem de preencher e nos enviar. E eu finalizo aqui a minha fala com uma entrevista do professor Paulo Freire, que ele proferiu em 1991, sobre o nosso ofício. Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. Muito obrigada e até mais.